20 de maio de 1972. Jornal Correio da Semana, coluna Nossa História, Padre João Mendes Lira. Chama-se Revolução Industrial as transformações profundas que se deram no sistema econômico dos séculos XVIII e XIX, com o aparecimento da máquina que se originaram as fábricas e que modificaram totalmente o viver e pensar da humanidade. Em nossa terra, esta revolução industrial apareceu somente em 1894, quando foi construída a primeira fábrica de tecidos Ernesto Diocleciano. Sua construção foi iniciada a 2 de fevereiro de 1894. Meu nome é Pedro Ribeiro Parente. Eu entrei na fábrica no dia 7 de julho de 1958. Nesse tempo, quando eu entrei, a minha função era contínua. Meu nome é José Eurico de Oliveira, trabalhei por 6 anos e meio na fábrica de tecido, como eletricista. Meu nome é Antônio Expedito Aguiar da Silva e eu comecei a trabalhar na fábrica no dia 5/5 de 1977. Meu nome é Maria Gilca Pereira Lourenço. Comecei a trabalhar no dia 13 de janeiro de 1954. Trabalhei 23 anos de tecelona. Fábrica de Sobral, né, a fábrica inaugurada em Sobral em 1895, ela surge dentro de um contexto em que a economia cearense vivia uma fase de grande dinamismo. E esse grande dinamismo é fruto da convergência, da interação, do boom algodoeiro ocorrido a partir da década de 60 no Ceará, do aumento do tráfico negreiro Ceará, províncias produtoras de café do Sul, e dos imensos gastos públicos desembolsados pelo governo imperial durante o combate à seca de 1877 e 79. A fábrica Ernesto Diocleciano, ela é a terceira fábrica de fiação e tecelagem a ser instalada no Ceará, dentro desse contexto, dentro desse surto de fundações de fábrica têxtil no Ceará, que dura de 1881 até 1895. A fábrica, para mim, ela é uma referência na história da cidade, no aspecto econômico, no aspecto histórico, social. Para Sobral, era um símbolo da industrialização, essa fábrica. Sobral, no final do século XIX, ela tinha pequenas fábricas, né? Fábricas de cigarro, fábrica de gelo, fábrica de conhaque, mas eram fábricas de muito pequeno porte, né? De Guaraná, se não me engano, já vi, Guaraná Tabajara. Então, entra uma fábrica de fiação e tecelagem de um porte muito maior, não é? E trazendo para a cidade um surto modernizador. Eu acho que uma primeira grande reflexão é imaginar que a fábrica abre novas frentes de ocupação no cenário da cidade, diversifica a cidade, né? Tira um pouquinho a cidade do núcleo das igrejas e aí expande o núcleo da cidade. Eu acho que essa é a primeira grande mudança. O grande impacto que a fábrica teve, né, foi da dimensão econômica. A fábrica, durante praticamente 31 anos, permaneceu como a grande fonte empregadora de trabalhadores industriais em Sobral. Foi meu primeiro emprego, para mim foi muito significante, porque eu já passei a ter a primeira assinatura na minha carteira. O trabalho foi lá na fábrica de tecido. 6 da manhã às 10, entendeu? Aí entrava de 10, uma turma de 10, aí saía de 2. Aí o de 6 da manhã já voltava 2 horas, trabalhava até 6 da tarde. Aí de 6 da tarde pegava outra turma, de 6 às 10 da noite. Aí agora nesse tempo, aí depois tinha a terceira turma que pegava de 10 da noite às 6 da manhã. Né? E como é que a alimentação, como é que era? À noite tinha da terceira turma, que apareceu uma alimentação, café. Sei. Lá na caldeira, opa, tinha um café lá nas caldeiras, o pessoal ia para a caldeira tomar um café com pão. E de manhã, quando vocês chegavam? Como é que era? Já ia tomar café depois? Não, eu tinha que tomar café em casa. Agora, muita gente morava ali
perto da fábrica, entrava cedo, não tomava café, então a família mandava deixar um bolinho de café com leite, mas de casa, da fábrica mesmo. E quando tinha hora extra? Aí era uma merenda, não era... É? Como é que era a merenda? A merenda era um torresmo com farinha d'água, rapadura, fazer um pedacinho de queijo, eram essas coisas mesmo, entendeu? E ao chegar às 22 horas, que a gente entrava de 22 às 6 da manhã, tinha um lanche. Nós chegamos, estava tendo o pessoal, né, não estava querendo lanche, rebolando o lanche, e ele disse que só tinha aquilo, quem quisesse era aquilo, e quem não quisesse sair para fora da fábrica. Quem saiu, se eu não me engano, 38 funcionários, não acharam de acordo e saímos para fora da fábrica. Me retirei. Quando foi no dia seguinte, ele veio falar, a gente foi saber como é que estava a nossa situação e estava com o cartão arriado. Quando a gente passou uns dias, a gente foi atrás de ver como é que ia ficar a nossa situação, e senão está tudo por justa causa. A gente tem um romance do Cordeiro de Andrade, é um autor menos conhecido do que o Domingos Olímpio. Ele faz algumas reflexões sobre o trabalho fabril. E ele já fala da relação do trabalhador com a máquina. E ele estranha bastante essa relação. Ele não consegue entender como é que um trabalhador se relaciona com uma máquina, com o TA. Especialmente com o TA, essa coisa que ele chama de tentacular, que é uma coisa maravilhosa para a gente falar, né, da Revolução Industrial. Então são tentáculos que tomam conta do homem. Então a gente vê isso, a gente vê um trabalhador que se dedica à máquina, que no entanto não tem vida. Com 6 dias que eu estava trabalhando, aí comecei a tomar de conta, me deram uma máquina para mim tomar de conta só, né? Eu muito nervosa, Maria, um medo tão grande das máquinas, morta de medo das máquinas. Eu só trabalhei sossegado no dia que eu fui chamar muito o supervisor para me ensinar, sabe? Como é isso aqui tá errado. No dia que ele me passou um carão, nem desse dia eu aprendi, foi no instante que eu não chamei mais. A princípio, uma fábrica com 180 funcionários, diga-se de passagem que mais da metade de 185 funcionários, 90 eram mulheres. Essa questão de ter dado emprego às mulheres em Sobral foi também uma questão revolucionária, que as mulheres até então, né, 1895, não saíam para trabalhar. É isso mesmo, é pensar como Vinícius de Moraes, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Não é? Essa dialética profunda. A cidade é o espaço de uma guerra de relatos. O que a gente tem são memórias, são memorialistas que trazem esse tipo de informação desse conflito entre capital e trabalho, que evidentemente que existia, né? Então a gente tem essas informações de abaixo-assinado de operários, né? que escrevem um documento e que acusam as excessivas horas de trabalho, as condições de trabalho. Existem práticas de silêncio na cidade, né? Muito claras, especialmente os silêncios que envolvem determinados sujeitos assim, quase que onipotentes para o discurso oficial da cidade de Sobral. Do mesmo modo que a fábrica abre uma outra frente de ocupação da cidade, a fábrica cria um outro discurso de disciplinarização, porque a igreja já estava criando há muito tempo, né, com Dom José, os embates da igreja contra o modernismo e outras coisas mais. Aí a fábrica vem nessa perspectiva também, porque ela vai criar espaços de disciplinarização. Lá tinha o clube, o cassino, que tinha aquelas festas tradicionais, e tinha um que nunca faltava, que era o 1º de maio, que era a festa do trabalhador. Tinha um sindicato, que era o clube, né? Onde tinha as festas dançantes, tinha os chitões. E dali que muitas vezes saiu o namoro entre os empregados, né? Era um clube de dança, né? Dança, naquele tempo era dança. Nesse tempo no Sobral não existia, não tinha televisão. Então o pessoal era muito chegar à dança, né? Domingo à tarde, era matinal, mas não é matinal, à tarde, né? Tinha um matinal, que era uma banda de música tocando, aí todo mundo ia dançar, né? E quando eu entrei com pouco tempo, foi que o gerente me chamou para me participar do desfile, né? Do cassino. Era um clube que tinha lá, então eles queriam inaugurar e ia mostrar o tecido da fábrica, né? Passamos mais de um mês aprendendo, né? Desfilar. Nós ia desfilar lá, nós saía, deixava o trabalho e ia desfilar lá, aprender lá no cassino. Desfilei,
e a gente ganhamos o vestido, né? Esse vestido é o tecido? É o tecido da fábrica. Ele aqui, ele tá do jeito que foi feito, né? Aí ele foi tirado só aqui, tirado só desapregado aqui, que da saia eu fiz 2 vestidos. Um para minha mãe e um para minha irmã. Eles queriam apresentar e fazer a inauguração do cassino, apresentando o tecido. Eu conheço muitos casais que se conheceram lá dentro e se casaram, né? Você pode citar alguns nomes? Pode. Eu sou um, né? Que eu conheci minha esposa lá e a gente se casou. E também tinha, na época do 1º de maio, tinha o torneio do Dia do Trabalhador, que era feito todos os anos, né? Tinha uma disputa de torneio de futebol. A partir dos anos 70, a produção têxtil no Ceará passa a se dar com ênfase nas fiações e não mais nas tecelagens. E essas fábricas antigas, elas vão perdendo competitividade. A fábrica Ernesto Eucleciano, ela não tem, né, mais um dinamismo, né, não tem mais características competitivas que lhe permita a sobrevivência. Né? Com a abertura da economia às importações, sobretudo de tecidos chineses, a partir de 94, a fábrica não pode mais competir, né, com essa produção estrangeira que chega ao Brasil de forma volumosa a partir de 94. Foi muito ruim, né? Porque, como eu lhe disse, todo mundo trabalhava com gosto, apesar de não ganhar tão muito bem, né? Que a faixa salarial dos empregados era salário mínimo, né? Mas todo mundo vivia satisfeito, que ela empregava muita gente. E para todo mundo, principalmente para os funcionários, achava que tudo ia bem, né? Ia correndo tudo na normalidade possível. E, de repente, da noite para o dia, né? Disseram que a fábrica estava falida, né? O final dessa fábrica na década de 90 é um momento de comoção na cidade, assim, na minha visão, porque quando a gente pensa na fábrica, a gente pensa necessariamente não apenas na fábrica como lugar do trabalhador, o lugar em que o trabalhador vai lá, trabalha e ganha dinheiro para sustentar a família. Mas também a fábrica é pensada como um lugar de um grande feito. Então, assim, a fábrica, como a cidade, é lugar em que as palavras estão em combate, né? As palavras estão em combate. E aí a gente encontra isso. No final da década de 90, quando a fábrica começa a chegar ao fim, nesses discursos que falam de uma perca econômica para a cidade, mas também de uma perca de memória. E muita gente amava aquilo dali, amava a fábrica, pode-se dizer assim. O pessoal gostava, né? Quando a fábrica fechou, com acesso funcionário, foi meio que ter arrancado uma parte do corpo, né?